Em julho de 2015, a sonda New Horizons da NASA fez história ao visitar com sucesso o remoto e gelado planeta anão, Plutão. As imagens incríveis que capturou durante o sobrevoo impressionaram cientistas e entusiastas do espaço, revelando um mundo complexo e diversificado, coberto por montanhas, vales, crateras e até mesmo uma vasta característica em forma de coração, que pode esconder um profundo oceano de gelo. Pela primeira vez, pudemos ver Plutão em toda sua glória congelada. Mas não foi apenas a presença do magnífico coração de Plutão que surpreendeu os cientistas ao estudarem as imagens. Em toda essa paisagem fria, muitas outras características inesperadas e fascinantes também foram descobertas. Lago de Plutão. Antes da missão New Horizons, nosso conhecimento sobre as características da superfície de Plutão era limitado. Esta foi uma das melhores imagens capturadas pelo Hubble em 2002, mostrando um mundo manchado de laranja, branco e preto com uma misteriosa mancha brilhante. Então, à medida que New Horizons passou pelo planeta não gelado, conseguiu capturar algumas das vistas mais espetaculares já vistas do espaço. Ao ampliar essa imagem de alta resolução, podemos descobrir muitas das características ocultas de Plutão, algumas das quais podem surpreendê-lo. Como a descoberta de um lago que uma vez foi alimentado por um líquido misterioso. Esse lago inesperado pode ser encontrado em uma cadeia de montanhas a oeste do Grande Coração de Plutão. Tem cerca de 32 quilômetros de largura e parece estar agora congelado. No entanto, evidências em outras partes do planeta não sugerem que pode ter sido um lago fluido no passado. Uma descoberta surpreendente, considerando que a temperatura de superfície de Plutão é de cerca de menos 230 graus Celsius, ou menos 382 graus Fahrenheit. Embora não esteja totalmente claro que tipo de líquido preenchia esse lago antes de congelar, os cientistas acreditam que seja provavelmente nitrogênio líquido. E não é apenas aqui onde o nitrogênio líquido pode ter fluído. Há centenas de milhares de anos, ele também pode ter esculpido leitos de rios e vales cruzados, como mostra esta imagem incrível. Como o nitrogênio líquido pode se acumular e fluir em um mundo congelante a bilhões de milhas do Sol é provavelmente devido às flutuações de temperatura e pressão de Plutão, conforme ele se aproxima do Sol, aquecendo o planeta anão o suficiente para alterar o gelo de nitrogênio, passando de sólido para gás. Mas ocasionalmente, as condições devem ser exatamente certas para que o nitrogênio se torne líquido também, causando essas características surpreendentes que ninguém esperava. Nebulosa de Plutão. Uma das características mais interessantes de Plutão é sua atmosfera nevoenta, como revela esta deslumbrante imagem em cores verdadeiras. O gás na atmosfera de Plutão é muito diferente do da Terra. Para começar, é muito fina, mais de 80 mil vezes menos densa, e acredita-se que seja criada quando o gelo da superfície é evaporado pela luz do Sol. Os cientistas acreditam que a névoa é uma espécie de poluição resultante da ação da luz solar sobre o metano e outras moléculas. Essa reação produz uma mistura complexa de hidrocarbonetos que se acumulam em pequenas partículas de névoa que dispersam a luz azul. À medida que essas partículas descem pela atmosfera, elas formam camadas horizontais intrincadas que se estendem a altitudes superiores a 200 km. À medida que Plutão se afasta do Sol em sua órbita de 248 anos terrestres, acredita-se que sua atmosfera congele, possivelmente caindo como uma espécie de neve na superfície, criando uma camada de material congelado. Se essa neve cai em grãos ou flocos como na Terra é um mistério. Pode até ser acompanhada por ventos fortes, como uma tempestade de neve, ou pode se parecer apenas com uma leve nevada sob uma névoa gelada. Em algumas regiões, como a característica em forma de coração chamada Tombaugh Regio, parece que podemos ver uma camada de neve de nitrogênio que pode ter se condensado da atmosfera e então se assentado na superfície. Montanhas de Plutão. Entre as características mais impressionantes encontradas em Plutão estão essas grandes montanhas cobertas de neve no hemisfério sul, que quase lembram os Alpes aqui na Terra, como visto da Estação Espacial Internacional. Mas, ao olhar mais de perto, você percebe que são na verdade muito diferentes. As montanhas em Plutão são feitas de gelo de água congelado tão duro quanto granito e estão cobertas por um tipo de neve composta de metano congelado. Algumas dessas torres podem atingir alturas de até 3,5 km acima do terreno circundante, semelhantes às montanhas rochosas na América do Norte.
Como elas se formaram é um mistério. Na Terra, as montanhas são tipicamente causadas por atividade tectônica ou erupções vulcânicas. No entanto, Plutão não é geologicamente ativo da mesma forma que a Terra, então os cientistas acreditam que provavelmente foram formadas por um processo chamado erosão por sublimação. Isso ocorre quando materiais congelados, como nitrogênio ou metano na superfície de Plutão, são expostos à luz solar e sublimam, ou passam diretamente de sólido para gás. Esse processo erode o terreno ao redor, deixando para trás estruturas impressionantes como essas altas e angulares picos. Criovulcões. Plutão parece estar repondo sua superfície em certas regiões. No entanto, há várias indicações de que um tipo de lava gelada e pastosa já cobriu sua paisagem em vários pontos. Essas características estranhas são chamadas de criovulcões, que são um tipo de vulcão que emite voláteis gelados, como água, metano ou amônia, em vez de rocha derretida. Criovulcões também podem ser encontrados em algumas luas geladas do nosso sistema solar, como Encélado e Europa. E em Plutão, há várias regiões montanhosas que possuem fossos ou depressões em suas superfícies, que podem ser o resultado da atividade criovulcânica. Uma das evidências mais convincentes para a atividade criovulcânica em Plutão é essa característica chamada Uraia Monsenhor. A montanha, localizada no hemisfério sul, se eleva a uma altura de 4 km acima do terreno circundante e tem uma ampla depressão no cume. Se for realmente um vulcão de gelo, como suspeitado, seria o maior de seu tipo descoberto no sistema solar exterior. Dunas. Na borda ocidental do coração de Plutão, encontram-se extensos campos de dunas semelhantes a desertos. Essas características são compostas por material que parece ter sido soprada pela superfície pelo vento, de forma semelhante às dunas encontradas aqui na Terra. O movimento do vento levanta partículas e as deposita em um local específico. No entanto, as dunas em Plutão são únicas de várias maneiras. É possível que tenham sido formadas não apenas pelo vento, mas também pelo derretimento do gelo de nitrogênio, fazendo com que grãos de gelo de metano do tamanho de areia fossem levantados acima do solo por gases em ascensão e, então, varridos quando estavam no ar. Além disso, as dunas em Plutão são muito maiores do que as dunas encontradas na Terra. Algumas têm a altura de montanhas e se estendem por milhas. Isso provavelmente se deve à gravidade mais baixa de Plutão, que permite que partículas sejam transportadas com muito mais facilidade, criando essas magníficas características. Icebergs. Também encontrados ao longo do coração de Plutão estão estranhas estruturas semelhantes a icebergs que parecem ser fragmentos de gelo que se separaram das formações maiores ao redor. Cada fragmento mede de 1 a várias milhas de largura, mas o que é interessante sobre essas características é que parecem estar flutuando pela superfície congelada abaixo. Os cientistas acreditam que os icebergs são grandes pedaços de água congelada porque o gelo de água é menos denso que o gelo de nitrogênio. Quando os icebergs se desprendem e são eventualmente empurrados para o coração de Plutão, provavelmente por fluxos glaciais, tornam-se sujeitos ao movimento do gelo de nitrogênio abaixo. Como pode ser visto nas formas estranhas que cobrem essa região, essas formações celulares revelam o segredo do coração de Plutão. Porque são assinaturas de um processo chamado convecção, que aparece em todos os lugares onde um fluido é aquecido de maneira desigual, desde o Sol até uma chaleira fervente. A evidência de convecção significa que algo abaixo do coração de Plutão está mais quente do que a superfície e está causando essa grande planície de nitrogênio congelado a lentamente se revirar ao longo de possivelmente milhões de anos. E se você olhar de perto, notará que os icebergs estão todos geralmente reunidos em torno dessas células de convecção, porque provavelmente estão sendo empurrados para a borda pelas forças abaixo. Conclusão. Antes da visita da New Horizons a Plutão, nosso conhecimento sobre a aparência de sua superfície era limitado. Agora que a vimos em toda a sua maravilha e glória, descobrimos muitas de suas características fascinantes. Curte o vídeo, se inscreva, compartilha e até a próxima!